A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Deixar um versículo aqui da palavra de Deus para o nosso dia de hoje, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 10, do verso 1 ao 18. A audácia, o título diz assim: a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de impressões, de enganos e de astúcia debaixo da sua língua. Há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma cilada em esconderijos como leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, roubar o colhedor ou na sua rede. Escolhe-se, abaixo-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. É isso mesmo que eles fazem. Levanta-te, Senhor, Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu ouviste, porque atentas para trabalho e enfado para os tomares sob tuas mãos. A ti, ó pobre, se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é rei eterno da sua terra. Serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estão abertos para eles, para fazerem justiça ao órfão e aos oprimidos, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Amados, eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu essa palavra aqui hoje. E essa palavra é muito importante para nós nos dias de hoje, que sofremos perseguições e retaliações pelo Evangelho e pelo amor de Cristo. Então, os irmãos, observem bem, na época que Davi
o salmo de Davi aqui, o que o profeta expressou diante de Deus, acerca dos ímpios e acerca da separação de um justo para o ímpio, do de Deus para o do maligno, do mundo para aquele que persevera na palavra. Olha a diferença aqui, ó. Olha o título: a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Tem que ter separação entre o justo e o injusto, entre o profano e o que é justo. Não tem, não existe. Não existe, tem que ter separação. Olha o que a palavra diz aqui no versículo 1. Porque te conservas longe, Senhor? Porque te esconde nos tempos da angústia? Aqui, o salmista, ele falava com Deus que Deus tinha escondido dele no tempo da angústia. Ele sentia que ele estava só, mas ele não estava só. Deus estava observando até onde ele ia ter fé, até onde ele ia ir com a sua fidelidade, ia prevalecer na presença de Deus. O Senhor ele se aquietou para ver se realmente o salmista estava direcionado a ele. Simples assim. E muitas das vezes na nossa luta nós pensamos que o Senhor nos deixou só. Eu estou sozinho, o Senhor não está olhando por mim. Mas tá, o Senhor está olhando. E o salmista disse isso aqui: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Porque ele falou que o Senhor tinha escondido dele no tempo da angústia. O Senhor não tinha escondido dele no tempo da angústia. Agora vamos para os dois. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Amados, é a coisa mais verdadeira esse salmo. Eu vejo isso com meus olhos e sofro isso na própria pele. Mas uma coisa que eu observo, que ainda tem pessoas que acompanham esses falsos profetas, que distorcem a palavra do Senhor todinha. E eles vêm com as suas maldades, usando a Bíblia para praticar suas maldades. Mais embaixo aqui vocês vão ver que eles falam, que eles fazem e Deus não vai interferir, que eles se posicionam acima de Deus. Porque o Satanás, o Lúcifer, ele queria se posicionar acima do Criador. Por isso ele foi atirado do abismo. E mais na hora que eu terminar, na hora que chegar em cima do versículo chave, que eu vou dar um testemunho para vocês do que aconteceu comigo ontem. Tá? O Satanás, ele não dá por derrotado, sabendo que já foi derrotado na cruz do Calvário. Olha bem, porque, o 2, os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinam. Que eles sejam apanhados na cilada que maquinam. E realmente foi isso. Você não vê o Amã? Preparou a forca para Mardoqueu? Ele foi apanhado na forca que ele preparou para Mardoqueu. É só perseverar no Senhor, na fé. Agora vamos para o 3. Porque o ímpio gloreia-se do desejo da sua alma. Verdade. Eles contam com a sua morte e gloreia. Eu vejo isso, eles fazem na minha cara, gloreia, zombam da nossa cara. Mas como nós somos de Cristo e sabemos que habita neles é demônios, espírito de demônios, nós trabalhamos no espiritual. Nós o repreendemos no nome santo do Senhor Jesus e esse demônio cai por terra. Por isso que o Senhor fala para não lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Eles não passam simplesmente de um instrumento de Satanás para perseguir o justo e matar. Porque o diabo precisa de um corpo. E pelo fato deles abrir a porta para Satanás, eles viram um instrumento do diabo. Satanás botou nele uma cegueira neles e eles têm uma ganância de dinheiro, uma ganância de crescer, uma ganância disso e quer atropelar os filhos de Deus, usando às vezes até a própria palavra. Mas sobre eles está o espírito do anticristo. Eles já se fazem o anticristo, os que são cristãos. E os que não são estão cheios de espíritos imundos. A mesma coisa do passado, da época de Noé, da época de Davi, a mesma coisa. Não mudou nada. Olha, diz assim, ó. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas... O 3, quer ver? Porque o ímpio gloreia, o 3. Porque o ímpio gloreia e deseja sua alma. É verdade. Bem diz ao avarento e blasfema do Senhor.
Ó, deseja sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. É verdade, eles blasfemam do Senhor. Eles blasfemam. Eles zombam do Senhor. Eles querem, observa que o trabalho deles semelha a de Lúcifer na terra. Observa, Lúcifer quis botar o seu trono acima de Deus. E eles, na terra, batem no peito com a sua arrogância e diz: não aceito derrota. Ontem o diabo falou na boca de um inimigo, um perseguidor que armou cilada para mim, e Deus jogou por terra o demônio, e o demônio manifestou na boca dele, e ele falou: não aceito derrota. Falei: você já foi derrotado na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Está repreendido, Satanás. E ele caiu por terra, e os seus projetos deles todos ali foram desfeitos pelo poder de Cristo. Eu passei por isso ontem. Só que eu mantinha a fé e a calma, e repreendi no nome de Jesus, que eu sabia que o que estava neles era demônio, e que aqueles demônios iam cair por terra, e caiu por terra. É assim que nós vivemos, pela fé. E pela autoridade de Cristo Jesus em nossa vida, tendo poder sobre os demônios. É por aí que é assim que nós vivemos. Eles blasfemam do Senhor. Vamos para o 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não investiga o quê? O ímpio não investiga a palavra, o ímpio não investiga o que vai fazer, não observa os seus projetos, se está de acordo com Deus, por causa do seu orgulho. Ele tem orgulho. O ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Todas as suas cogitações são o quê? Não há Deus. Não há Deus. Olha o que o ímpio faz. O ímpio é dessa maneira. Vamos de novo o 4. Ó. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não investiga. Todas as suas cogitações. Não há. Não. Eles falam: não há Deus. O ímpio desse jeito. Eu já vi pessoas falar comigo que Deus não existe. Eu a repreendi na mente e deixei para lá. Porque se você já tem essa fé que Deus não existe para você, você tem que abandonar para ele. E os ímpios fazem isso. Não há Deus. E muitos que falam que há Deus, não persevera, trabalha para o inimigo. É uma coisa impressionante. Vamos para o 5. Os seus caminhos são sempre os seus caminhos são sempre atormentados, e os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. E é verdade, é dessa forma que eles fazem. Porque nós não colocamos como adversário deles, mas eles nos colocam como adversário. Por que eles colocam? Porque nós seguimos os caminhos do Senhor Jesus e temos a marca de Cristo nos nossos ombros, e por isso o diabo entra neles para levantar contra nós e irá, porque Satanás já está condenado ao lago de fogo e para ele não tem solução. E a função dele é arrastar mais quantidade de alma possível com ele para ser destruído eternamente no lago de fogo. Satanás, ele não se deu por derrotado, ele está desconvertendo a terça parte do povo na terra e levando almas, multidões com ele para o inferno. E Satanás usou uma estratégia muito forte, que usou o dinheiro. E a maioria dos pobres são gananciosos, se vendem por um prato de comida, por um prato de sopa, como Esaú vendeu a primogenitura dele. Esaú era o primogênito, ele vendeu a sua primogenitura, eu não estou falando certo, porque eu não sei falar muito bem, para o irmão dele por um prato de sopa. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Estão trocando a eternidade na Nova Jerusalém por umas misérias de trocado, ou por alguns tijolos, por um carro velho, por qualquer coisa. Estão vendendo, são gananciosos. Aí vende a sua alma para Satanás por uns meros trocados. Essa é a realidade. Vamos lá pro 5. Os seus caminhos são sempre atormentados, já lembro. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Esse aqui eu já li, e é verdade isso. Vamos para 6. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. É mesmo, eles falam que não será abalado, nunca vai ver na adversidade. Eu vi isso ontem.
Satanás falou na boca daquele perseguidor: eu não aceito derrota, eu sou vitorioso. Eu repreendi e falei: a vitória só pode vir pelos meios de Jesus. Sem Jesus não tem vitória. Está repreendido no nome santo do Senhor Jesus. Eu repreendi na mente e falei para ele: a vitória só pode vir pelos meios de Jesus. Ao contrário, Satanás é derrotado. E sempre será derrotado pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Nunca. Esse acredita que nunca vai ver aperto na terra. E não sabe a cilada, o laço que eles vão ser apanhados. O Senhor vai apanhar eles num laço. A Bíblia diz que o Senhor está armando um laço para eles. Eles vão ser pegados num laço. Ó, vamos pro 7. A sua boca está cheia de impressões, de enganos e de astúcias debaixo da sua língua. A malícia e maldade. É verdade. Diz a Bíblia que aqui a palavra está dizendo: ó, a sua boca está cheia de impressões e de enganos. E é verdade. Você não pode acreditar numa palavra que esse povo fala. São tudo palavras enganosas, falsas. E de astúcia debaixo da sua língua. A malícia e maldade. Embaixo da língua deles, a malícia e maldade. Eles só conversam com você ou procuram você com a malícia e com a maldade, arquitetando alguma coisa, te oferecendo algum tipo de ajuda enganosa para te pegar no laço. Por isso que nós temos que ter cuidado. A bondade, a maldade disfarçada da bondade. Eles vêm com a maldade disfarçada da bondade. Tem que tomar cuidado com isso. Ó, o 8. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Olha só, observe a pura verdade que está acontecendo no dia de hoje. Olha bem o que está acontecendo no dia de hoje. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Porque eles fazem isso, mata os inocentes. Estão matando os inocentes. E os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Eles põem os olhos fixos sobre o pobre para matar, para perseguir, para fazer todo tipo de atrocidade usado por Satanás. Mas em nome do Senhor Jesus, esse demônio está derrotado, está caído por terra pelo sangue e o poder que Deus deu seu Filho no céu e na terra. Deus deu autoridade a Jesus no céu e na terra. E Jesus disse: clama a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Repreenda esse demônio no nome do Senhor Jesus, e você e todos os cristãos vão sobressair. Você só vai ser destruído no tempo de Deus. Se Deus tem um tempo para cumprir, esse tempo vai cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Ó, a arma cilada em esconderijos como leão. Fizeram isso comigo ontem. Armaram uma cilada, mas Deus deu vitória, o diabo caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado e o Satanás derrotado mais uma vez. Ó, no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, roubar e colhendo na sua rede. Verdade. Eles falam em pegar as coisas que eu tenho na minha casa, máquina de costura, todas as coisas que eu compro, falam: não, vamos pegar para nós, vamos fazer isso. É desse jeito mesmo, é desse jeitinho que está na Bíblia mesmo. Arma cilada em esconderijos como leão, no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre. Verdade, puríssima verdade, está acontecendo comigo. Roubar e colhendo, ou na sua rede. A Bíblia é a bússola da salvação. A Bíblia te ensina a lidar com esses homens terríveis e cruéis. Ora, busca o Senhor, jejum e lê a Bíblia, porque escassa palavrinha na Bíblia que não vem de acordo com os princípios de Deus e Cristo, principalmente agora no fim dos tempos, para encobrir as suas maldades, os seus pecados e os seus enganos. Vamos pro 10. Escolhe-se
abaixo-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. É a verdade. Armam cilada para que os pobres caiam nas suas fortes garras. Puríssima verdade. Tentaram fechar minhas portas, armaram cilada para me parar com o meu trabalho de tudo enquanto é jeito. De várias maneiras. Para que eu caísse nas garras deles, fosse dependente, fosse fazer de mim uma marionete, o que quisesse. Mas Deus, pela sua misericórdia e a sua bondade, preparou um trabalho para mim e eu estou aí prosseguindo pela fé. E Deus tem preparado cliente, que todos os clientes que tem me comprado é o Senhor Deus em Cristo Jesus que tem preparado. Deus preparou esses clientes. É Deus. Tudo é Deus. Na vida o cristão só vive pelos méritos de Cristo, pela fé. O Senhor disse que no final dos tempos o justo ia viver pela fé. É dessa forma. O 11. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se e cobriu o seu rosto, e nunca verá isso. Eles fazem a maldade e falam que Deus esqueceu e cobriu o seu rosto, e nunca verá isso. Que Deus nunca verá a maldade deles. Eles projetam dessa maneira e acham que Deus nunca viu, porque estão cegos. Mas diz a Bíblia que nos últimos dias vai cair dos olhos deles uma escama como de peixe, e eles vão enxergar, mas vai ser tarde. Vão ser destruídos eternamente no lago de fogo. Mas Deus vai tirar dos olhos deles para que eles vejam a tolice e a burrice que eles cometeram. Vai sair dos olhos deles uma escama como de peixe. E eles vão enxergar toda a burrice e a tolice que fizeram. Vai arrepender, mas vai ser tarde, porque ali já não tem mais chance, já não tem mais oportunidade. Ao 12. Levanta-te, Senhor. Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Aqui o salmista já estava clamando a Deus. Levanta-te, Senhor. Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. E o Senhor não esquece verdadeiramente dos necessitados. Creia nisso. Você pode estar passando pela sombra, pelo vale da sombra da morte. Sempre lembre que o Senhor nunca esqueceu de ti e nunca esquecerá dos seus. Nunca. Nunca o Senhor esquece. O Senhor, ele cumpre com a sua palavra. Ao 13. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Eles blasfemam de Deus mesmo. Ainda falam. Teve um determinado cidadão, até um dentro da minha família, um é meu irmão e o outro foi no mundo aí. Virou para mim e falou, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Perguntou para mim, cadê o seu Deus? Falei, meu Deus está no céu e no meu coração. O outro virou para mim e falou assim, eu não quero servir esse Deus seu não, um Deus que passa perseguição igual você está passando, esse Deus eu não quero não. Falei, você não quer não? O problema é seu, eu vou continuar servindo ele, marchando com ele, porque ele é o meu Senhor, ele que preparou uma eternidade na cruz do Calvário para mim. Falou para mim que não queria servir o meu Deus não. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Um irmão meu falou isso comigo um dia. Onde está o seu Deus? Busca o seu Deus, cadê seu Deus? Meu Deus está no céu e no meu coração, na minha vida. Tá? Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. E vou permanecer nele até o fim. Até o fim, para a desgraça do inferno e a derrota do diabo, eu vou permanecer na minha fé até o fim. Em nome do Senhor Jesus. E a vitória é minha e de toda a igreja que permanece fiel em Cristo Jesus. Veremos a glória de Deus e reinaremos com Ele no céu e triunfamos na Nova Jerusalém, saltando como um bezerro da estribeira, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha vida e na sua vida. É dessa forma que nós cremos e dessa forma que prosseguimos. Ao 14. Tu viste porque atentas para o trabalho e enfado. Tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos, e tu, ó pobre, a ti, ó pobre, se encomenda, tu és o auxílio do órfão. O Senhor, ele é o auxílio do órfão. Olha o que a palavra diz assim, ó. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado. A Bíblia diz que a duração da nossa... Lá no Salmo 90, versículo 10, a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70.
E ao que chega aos 80 é cansaço e enfado. Então, aqui está falando disso aqui, porque nós trabalhamos e nos enfadamos, porque nós somos de Cristo. O Senhor não deixou facilidade para nós, não. Deixou batalhas, guerra, luta. Ó, porque os tomareis sobre tua mão. O Senhor toma nós na mão dele. Ó, a ti, ó pobre, se encomenda tu, és o auxílio do órfão. Deus, ele é o auxílio do órfão. Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro, a nossa força. E vamos permanecer nele. Quebranta o braço do ímpio e quebranta o braço do ímpio e malvado. O Senhor quebranta o braço do ímpio e malvado. O Senhor, ele quebra o braço do ímpio e do malvado. Ó, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O ímpio geralmente ele busca mesmo, ele fica de impiedade em impiedade até não achar mais nada dela. Ele vive sobre impiedade. Observa do seu lado, para você ver a forma que eles vivem o dia todo. Eles andam para lá e para cá, quase tropeçando no outro, caçando uma forma para destruir o justo e destruir o pobre. Eles já viraram uma marionete na mão de Satanás e na mão dos poderosos. Poderosos faz deles o que querem. Faz deles o que querem. Porque eles já se venderam e já se renderam a Satanás. Vamos permanecer na fé em Cristo Jesus. Ao 16. O Senhor é Rei eterno da sua terra. Serão desarraigados os gentios. Então o Senhor vai desarraigar os perseguidores, os maldosos. Não herdarão a terra. A nova Jerusalém descerá do céu para a terra. Isso aqui não vai sobrar raiz e a igreja do Senhor habitará nela. Então eles vão ser desarraigados da terra. O Senhor, ao 17, o Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. O Senhor, ele ouve os mansos. Ele ouve os desejos dos mansos. Que o Senhor Jesus na cruz do Calvário veio para os mansos, veio para a igreja. E nós glorificamos e exaltamos o nome dele por isso. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estão abertos para ele. Os nossos ouvidos estão sempre abertos para Cristo. Sempre abertos para ouvir a palavra. Porque nós vivemos pela palavra. A palavra nos ensina. A palavra é o nosso guia. É a nossa bússola. Para que não nos perca nesse mundo de ímpios e que vivem em impiedade. Ao 18. Para fazeres justiça aos órfãos e aos oprimidos. O Senhor vai vir fazer justiça ao pobre e aos oprimidos, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. O Senhor vai vir fazer justiça para o órfão e o oprimido. Ó, órfão e oprimido, a fim de que o homem mau, o homem covarde, que é da terra, não prossiga mais em usar da violência. O Senhor vai paralisar e vai consumir pelo sopro da sua boca e o esplendor da sua vida. Essa é a palavra que o Senhor me deu para nós nos dias de hoje. Que o Senhor te conforte, que o Senhor te fortaleça, para que você entregue verdadeiramente sua vida a Cristo e ande com Ele. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja.